que, na verdade, é a consolidação de como e o que fazer, né? A parte da assessoria de investimentos. Brincamos e falamos aqui de cifras, milhões, e a convidada aqui que vem finalizar a palestra de hoje é de uma assessoria private, então acho que você já traz bastante cliente bom aí nesse contexto, e algumas discussões e de tudo que a gente acabou falando faz um total sentido. Então gravem aí, já sigam Letícia Puccini. Qual que é o seu Instagram? @Leputini. Boa, @Leputini. Ela está ali na corretora XP Investimentos. E obrigado a todo mundo que ficou até o presente momento. Estamos agora com 372 e todos vocês que estão aqui esperando a champa e o restante da resenha. Então vamos lá, Lê. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada a você. Uma boa noite. Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Prometo que aqui vai ser bem mais leve o papo, tá? E rápido também, para a gente finalizar bem. Eu sou a Letícia, eu sou assessora private na iHub Investimentos, um escritório credenciado à XP e também embaixadora da XP Investimentos. Eu fui convidada no ano passado a representar também a empresa através das redes sociais, então também crio conteúdos ali para levar informação da melhor forma possível para o investidor final, né? Eu também trago muitos cases dos meus clientes, nível private, ali em rede social. Olê, eu quero te fazer uma primeira pergunta, que eu acho que essa pergunta ela tem um valor muito grande em tudo que nós ouvimos aqui. Em determinado momento dos painéis, a gente chegou a falar da importância de acompanhar o fluxo dos fundos de investimentos. É ali que pode estar o pulo do gato de a gente fazer uma operação mais estruturada, uma operação que possa andar a tese de uma velocidade mais rápida. Você faz um atendimento a um público bem específico e é o público que movimenta, né? É um público que tem um valor nominal mais elevado. Qual é o comportamento hoje dos seus investimentos? Eles estão, de fato, diminuindo um pouco a exposição de renda fixa para ir para a renda variável? Eles estão procurando esse produto fundo de investimento ou não? A gente tem os dados da Ambima, né? A grande maioria dos dias são sequenciais negativos, são pontuais positivos dos fundos de investimentos. Mas como é que é o seu dia a dia? Como é que está o comportamento dos seus clientes? Para começo de conversa, estou muito em linha do que o Tato Barros falou sobre uma visão mais construtiva para o Brasil. Eu acredito que sim, ainda tem espaço para subir. O corte de juros ainda não precificou totalmente esse gain que a Bolsa vai ter. Então, se a gente pega os últimos 20 anos, que tiveram 6 ciclos de queda da Selic, em 5 deles tivemos aí períodos positivos para a Bolsa, mesmo 3 meses depois de fincarem ali os cortes. E, além disso, a gente tem muita gente fora da Bolsa, né? O institucional está fora, o gringo está fora, pessoa física está fora, e a gente tem também um cenário mais positivo, né? Então, na XP, por exemplo, estão precificando um preço justo para a Bolsa de 130 mil pontos. Né? Isso 2023. Isso, 2023. Tá. E, assim, o trabalho do assessor, nesses momentos, é muito mais difícil, porque é um trabalho muito mais de psicólogo, né? A gente tem que conscientizar o investidor, a gente tem que repassar a informação da melhor forma possível e, principalmente, trazer também esses vieses comportamentais que o investidor acaba tendo em momentos de muito estresse, né? Então, a gente tem muito trabalho de educar, conscientizar, acalmar o investidor. E, assim, eu continuei falando de renda variável, né? O corpo de assessoria do escritório, por exemplo, continuou falando de renda variável há 4, 5 meses atrás, que ninguém mais queria falar, que estava todo mundo falando que era momento de renda fixa. Né? A gente continuava falando, continuava operando, né, mesmo que não necessariamente correlacionado à Bolsa, a gente tinha outras operações, long short, estruturas, mas a gente sempre falou de Bolsa, eu sempre fui a chata para o cliente, mesmo que ele não quisesse ouvir falar de Bolsa mais, a gente estava falando. Então, isso é muito importante, porque o que o Guilherme falou é o seguinte, teve muita saída de capital, de fundos, né? E realmente o investidor acaba perdendo os dias que são ali fundamentais para você estar no fundo e conseguir a rentabilidade positiva, né? Então, a gente pega num prazo grande, o fundo tem uma rentabilidade boa, o investidor entrou no momento de alta, saiu no momento de desespero e não pegou a performance. Então, é um trabalho muito de fazer o investidor segurar ali a mão para não cometer qualquer erro, qualquer besteira. E, sim, o investidor
apesar de estar um pouco mais cauteloso, ele está um pouco mais animado para o segundo semestre. Então, a gente teve um primeiro trimestre aí bastante fraco, né? A gente já começou o ano com uma preocupação com a responsabilidade fiscal, também investidores preocupados com a questão de crédito, né? De qualidade de crédito. Aconteceu o caso Americanas, depois mais 2 casos para reforçar isso. Então, foi muito complicado. A gente realmente teve ali um segundo trimestre melhor. Então, a gente vê o investidor voltando mais para a Bolsa. Agora, eu falo de Bolsa, os clientes aceitam um pouco mais. Então, tem um espaço bastante grande para o investidor, pessoa física, voltar de uma forma mais relevante aí para a Bolsa. Né? Mas eles estão mais animados. E, principalmente, conscientizados. Né? Cliente meu já sabe, não tem nem por que estar chorando, porque a gente avisou lá atrás. Né? Renda fixa estão posicionados há tempos. A gente falava de renda fixa, poxa, lá no ano passado, NTNB, longa, né? Hoje já estaria saindo muito no ágil, com a inflação nos patamares que está agora. E renda variável também, a gente tem que ter uma alocação estrutural. Nenhum cliente meu saiu de uma forma relevante ali das posições de renda variável. Mas, então, perdão te interromper, mas hoje quem faz um Pix, uma TED lá para a corretora, ele não vai te perguntar diretamente a renda fixa. Ele está procurando oportunidades de bolsa. Ele te pergunta se existe uma oportunidade de bolsa. Porque, sei lá, 1 ano atrás, era fazer uma TED para procurar 1% ao mês. Eu acho que era essa abordagem que você mais tinha. Hoje, quando cai uma TED lá do seu cliente investidor, ele já te pergunta de renda variável. Isso é uma rotina que vem acontecendo, mesmo com a bolsa mais perto das máximas. Ou você tem que cutucar, você tem que falar, ô, parça, olha aqui, tem esse produto mais estruturado, tem esse fundo que pode acompanhar. Se você não cutucar, não vem da ponta do cliente. Não, tem que cutucar. Inclusive, é um trabalho muito importante do assessor em revisões, em calls, você realmente sentar com o cliente, falar do cenário, falar de oportunidades, expectativas, alocação de portfólio e puxar a orelha dele para falar de renda variável, senão ele vai ficar acomodado ali, confortável em renda fixa. Né? Agora, investidores mais experientes, com mais tempo de bolsa, ali de mercado, eles estão alocando em renda variável desde sempre, não pararam. Mas os mais novos, assim, e novatos, realmente não têm muito essa consciência de bolsa nesse momento. Nessas revisões, você pontua fundo ou você vê que também as pessoas estão cada vez mais ativas? Eu vivo um mundo que as pessoas são treinadas para cada vez mais estarem ativas, né? Tipo, eu vou escolher o meu ativo CDB tal, eu vou escolher comprar ação tal. Nessas revisões, você pontua fundo de investimentos? Ainda tem aquele cliente que tem o apetite, que gosta de entender a tese do fundo, ou você vê que isso diminuiu? Pergunto por quê. Surgiram vários fundos de investimentos, né? Foi uma indústria que foi rapidamente criando novos produtos, e aí agora elas vêm tendo muito saque. Porque também tem muita gente querendo fazer sozinha. Na revisão, você está tendo aporte nos fundos? Ou não? O cara fala assim, quer comprar Magalu. Então, na verdade, meus clientes são muito bem educados. Eu também tenho o meu trabalho de escolher o perfil de clientes que eu quero. Então, eu quero um cliente ali que tenha, por exemplo, que seja ativo em relação a aportes, né, que queira crescer ali o patrimônio e que também me ouça. Né? Eu estou ali para passar a melhor informação, ele tem a decisão final, mas eu também trago especialistas. Né? No meu escritório, por exemplo, a gente tem uma estrutura ali, tem uma mesa de renda variável com especialistas com anos ali de bolsa, tem uma mesa de renda fixa, curadoria de fundos de investimentos. Então, o meu trabalho é conectar esses especialistas com o cliente final. Né? Então, claro, de acordo ali com o portfólio dele, perfil, as alocações que ele já tem e oportunidades em vista, a gente vai trazer o que faz mais sentido para a alocação dele ali. Mas, sim, depende do cliente. Tem cliente que gosta mais da explicação técnica e a gente leva especialistas de fundo para trazer essa explicação para ele. Né? Mas depende muito. A maioria dos meus clientes não questionam muito, né? Porque acho que foi no primeiro painel uma frase muito importante é que ninguém pode ser mais interessado no seu patrimônio, no seu dinheiro, do que você mesmo. Né? A gente aqui é um canal de intermediar, então eu sempre incentivo meus clientes a saberem o que estão fazendo, o que tem no portfólio, o que eu trago. Né? Então, também tenho esse viés muito educacional de levar para eles muita informação, mas eu quero principalmente que eles entendam o que está acontecendo. Então, eu já pontuo isso nas primeiras reuniões de diagnóstico, enfim, as reuniões de ação, então eles já entendem como que vai seguir ali.
Dolarização, você teve muito esses últimos, sei lá, um ano? As pessoas ficaram panicadas, procuraram e fizeram de fato, ou foi uma busca de informação? Panicou, mas não executou? Muita. Eu diria que praticamente 30% da minha carteira ficou desesperada e queria abrir a conta internacional. A XP tem, né? Outras corretoras também têm, bem acessível. Uma dúvida antes. Essa pessoa que ouviu a palestra de número 1, que quer comprar um ativo de renda fixa nos Estados Unidos, ela consegue fazer hoje pela corretora XP? Ela não precisa de uma Avenue, ela não precisa abrir uma outra conta? Consegue, mais acessível e com taxas melhores também. Vendendo peixe aqui. Mas, sim, muitos clientes procuraram, ativaram a conta, ali mandaram recurso a alguns, mas a maioria foi mais ali esperando mesmo. No pânico. Mas é importante ter. Já tinham, né? Mesmo via Brasil, já tinha alguma exposição internacional. Mas muitos deles quiseram realmente abrir uma conta diretamente lá e ficar com a exposição lá fora. Eu quero me aprofundar, tá? Essa movimentação dessa abertura é uma nova conta dentro da corretora XP ou da mesma conta que você tem convencional, digamos assim, você consegue executar? Por exemplo, amanhã as pessoas acordaram e entenderam que a taxa de juros americana está para cima, amanhã, inclusive, tem um aumento de 0,25 e ele vai ganhar uma renda fixa em dólar. A Bruna trouxe o contexto que ainda paga dividendo, então, beleza, sucesso, acho que todo mundo tem que ter realmente. Para comprar na XP, você abre uma outra conta, uma conta internacional, só dá um operacional aí para as pessoas que querem executar. Isso, você abre conta na própria XP, então você já tem uma conta aqui, Brasil XP, e você aceita um termo ali, ou ativa no próprio aplicativo ali em conta, ativar conta internacional, e você já tem acesso aí à conta diretamente exposta lá fora. Chega cartãozinho novo? Acho chique. Vai ter, daqui a um mês. Então tá bom. Lê, então a gente tem fundos, a gente tem alguns comportamentos, principalmente nessa parte de dolarização. E eu gostaria de entender também um pouco nesse seu atendimento private, como é que está a renda fixa hoje, a qualidade dos produtos. Por quê? A gente já viu que no mercado de prateleira cada vez mais foi reduzindo. A gente chegou, a Ariane comentou junto também com o Bruno, a última janela do pré-fixado. Mas não é tão fácil achar 1% ao mês hoje, porque já está a curva de DI cada vez mais para baixo. Hoje, como é que está uma realidade para o investidor de pessoa física? Se ele te ligar pedindo 1% ao mês, existe essa possibilidade de ainda atrelar essa renda fixa 1% ao mês com um duration não muito alto, para, sei lá, 2, 3 anos? E o famoso IPCA+, também, o que você está conseguindo ver o comportamento dos ativos ali na distribuição na corretora? Tá. De fato, a curva já fechou bastante em relação a alguns meses atrás, né? Tanto que esse trabalho de falar para o investidor, para investir em renda fixa, fazer um portfólio ali mais tático, né? Fazer um escalonamento de vencimento ali em diferentes papéis, seja pós-fixado, pré-fixado ou indexado IPCA, já foi feito lá atrás, né? Mas quem entra hoje e quer colocar renda fixa 1% ao mês, não vai encontrar exatamente isso líquido, né? Então, está 0,80% líquido para vencimentos a médio prazo. Está um pouco mais complicado. Mais ou menos? Ou tem que ser 5 um pouco ainda? mais. 5 anos. 5 anos, né? Então, poxa, a gente tinha 15%, 16% pré-fixado há alguns meses atrás. Hoje já tem 12%, 11% para vencimentos aí de médio prazo. Então, caiu bastante. Mas ainda é uma taxa muito boa, né? Até considerando aí o corte da Selic, a gente tende a fechar aí com uma taxa terminal a 12% nesse ano e 10,5% no ano que vem. Então, a gente está vendo pré-fixado mais para o curto prazo, né? Não, essa pergunta é muito boa que eu te fiz e a resposta é melhor ainda, porque dá mais embasamento da gente especular a queda de juros. Então, se vem reduzindo dessa magnitude, o 0,5% é uma realidade maior, coisa que eu, até essa palestra aqui, não acreditava. Eu vou fazer minhas considerações finais daqui a pouco. Eu não tinha uma perspectiva de meio. Tinha de inicial corte 0,25. Mas quando você me fala que cada vez mais vem atrelando essa redução, principalmente do pré, é natural que as pessoas já estão também fazendo um rebalanceamento na carteira de renda fixa. Que óbvio, né? Acho que fez um aporte amanhã e o cara tem que também aproveitar essa última janela. 0,80. Não dá para falar que está ruim, cara. Tá maluco? A gente estava há 2 anos e meio atrás a 2% ao ano.
a gente está falando de 0,80 ao mês, né? Mas mesmo assim, essa sua resposta é muito importante, porque na hora de finalizar a minha parte aqui no evento, eu já coloco meio. Vocês, durante todo esse evento, me fizeram crer de uma possibilidade de 0,5%, que muda também um pouco a minha trajetória. Não, realmente, quem tinha que se posicionar bem em renda fixa já se posicionou, agora está sobrando só a raspa ali do que tem, mas ainda dá sim para se posicionar, né? A gente está muito mal acostumado com o patamar de juro, o patamar de taxa na plataforma, mas ainda dá para fazer alguma coisa, né? O que a gente tem feito também, você falou internacional, a gente está um pouco mais cauteloso com a alocação internacional, né? Principalmente, Estados Unidos sai amanhã, né, o resultado aí do juro, política monetária, Europa na quinta-feira e Japão na sexta. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas, de uma forma geral, a gente está receoso com o cenário global, né? E mais otimista com o cenário Brasil. Inclusive, a gente fez uma posição, uma put em VVB11 para vencimento em 6 meses, então, dezembro. Então, os clientes que tinham uma posição internacional em carteira, a gente buscou fazer essa put para proteger, né? Se subir, ótimo, mas se cair, consegue proteger uma parte ali da alocação internacional. Então, a gente está cauteloso, realmente, na parte internacional nesse momento. Mas, num sentimento porque subiu demais? Seria isso? Porque acho que todo mundo está com esse sentimento, né? Mas o embasamento realmente é mais técnico. Subiu demais, tem que cair para depois puxar os compradores. Então, na verdade, é mais por conta do tom mais duro do Fed lá fora, né? Então, a gente vai ter aí a elevação amanhã de 0,25, mas o que vai ditar aí o tom do mercado é o tom do Fed nessa ata. E também a gente vê que, apesar da temporada positiva de balanços, o mercado, a economia lá fora querendo avançar, a gente vê que o Banco Central ali também está num descompasso com isso. Então, também expectativa de uma pequena recessão lá fora, um juro muito alto. Então, pelo menos nesses próximos 6 meses, a gente está mais cauteloso, né? Isso não exclui a importância de ter uma posição, uma alocação ali estrutural, sim, internacional, mas pensando aí no curto prazo, é um pouco difícil movimentar. Eu achei que você estaria mais conservador, acredita? Eu achei que você estaria mais conservador. E também é confortável, porque como você atende um determinado nicho de cliente, a qual movimenta naturalmente, né, as expectativas. É interessante ouvir que você está falando de bolsa há mais tempo do que eu imaginado. E esse movimento dos Estados Unidos, eu nunca posso com os Estados Unidos, mas está todo mundo nessa mesma tese, então cada vez mais se forçando é importante, né? Tomara que a gente esteja certo nessa ponta também. E você finaliza o contexto da queda dos juros, que a gente viu a XP se posicionar, né, nessa curva de juros, a bolsa indo para cima. Eu só realmente gostaria de fato de ver os seus clientes investindo em fundo, porque daí seria o contexto da virada de chave final. Porque quando a gente olha uma pontuação, então vamos supor que 70 milhões da sua carteira foi para a bolsa em ativos únicos, a gente vai normalmente flagrar o movimento óbvio. Agora, no fundo, quando a gente começar a ter esse apetite no fundo, quando você me ligar um dia e falar assim, Gui, só estão querendo aportar em fundo, é a hora que a gente pegou a virada. E aí todo mundo sorri de um jeito muito mais forte. Investir em renda variável Brasil através de fundos, o que está pegando no momento é liquidez, né? Então, o cliente vê muito mais vantagem em se posicionar em ações diretamente para ter uma liquidez mais rápida para se movimentar do que via fundos. Dá uma porrada que já sai, né? Exato. Fundos, D mais 32, D mais 60, até é difícil. Um cenário que muda muita coisa de um mês para o outro, como a gente está, é um pouco mais difícil consolidar assim em fundos, está mais difícil. Lê, quer pontuar alguma coisa a mais? Acho que tem uma pergunta aqui que é bem interessante, mas eu queria saber se você tem alguma consideração final, algum merchan, algo que você possa adicionar. Tem aqui pessoas perguntando qual que é o target para fazer seu atendimento, né? Se você aceita pessoas que não têm uma amiga, digamos assim, e uma consideração para que a gente possa juntos encerrar aqui esse evento. Tá, legal. Hoje o target mínimo é 1 milhão, então mínimo de R$1 milhão para investir comigo, para ser atendido por mim. E eu acho importante também frisar essa nova onda de atendimento que deve ser feita, que é o futuro da assessoria. Eu acho que hoje existem muitos assessores, infelizmente, apenas vendedores de produtos, poucos vendem. Infelizmente.
E eu acredito que os assessores que vão sobreviver a essa nova era de assessorias são os assessores com uma abordagem um pouco mais de advisor, né, de fazer um atendimento mais consultivo, atender 360 graus o cliente, não olhar só investimento, mas soluções financeiras, né, ver, de repente, ali, poxa, soluções melhores de financiamento, pedir financiamento no Bradesco, ver aqui na XP que também tem consórcio, a gente consegue ver ferramentas inteligentes do cliente fazer melhores decisões financeiras, né? Além disso, a parte de blindagem, holding, enfim, toda essa parte de proteção patrimonial a gente também vê. Então, não é só investimento, e sim é o universo inteiro ali patrimonial do cliente. Então, o assessor que se preocupa mais com isso, realmente com as necessidades do cliente financeiras, eu acho que vai avançar e sair mais à frente de todo mundo aí. Eu acho que é isso que a gente quer no final, né? A gente quer alguém que atenda a gente de forma completa e também de uma forma ali alinhado com os nossos valores, né? Acho que é isso que a gente espera. Sensacional, Lê. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de finalizar aqui com você, do meu lado, pessoal. Acho que, e também dúvidas, por favor, fiquem à vontade para mim e para a Letícia. Consolidação, taxa de juros. A importância é a queda, não a magnitude. Eu acho que isso foi o mais importante para a gente, até mesmo para controlar uma ansiedade que deve ser particular. Eu estava muito preocupado com o 0,25 ou com o meio, mas muito. Porque eu tinha dentro da minha tese que o 0,5%, quem tem mentorados aqui e tudo mais, que o 0,5% poderia trazer uma correria maior. Eu ainda continuo acreditando que a correria é maior na Bolsa, no 0,5%. A gente vai pagar para ver, mas é o Guilherme contra tudo e todos. Né? Então, atenção nesse movimento do Copom, que tende a fazer um preço menor do que o esperado. A gente sempre reforça a parte cambial da coisa, uma vez que o 0,5% aí, de fato, não tem nominalmente uma perspectiva do carry trade. Então, dólar 4,80 é o IMA. Então, né, a gente fala muito sobre o câmbio. Dólar abaixo de 4,80 fica comprador até 4,60. Então, hoje eu comprei no 4725, por exemplo, né, para quem está na ponta trader. Então, ali a gente defendeu isso publicamente na rádio, fez o trade, o movimento andou. Mas, a partir do momento que venha a passar do 460, toma muito cuidado. Para quem está em trade curto, né, não está aí para fazer um operacional de prazo maior. Se romper os 460 também, aquilo que eu acho que eu trouxe de insight com o Bruno, é a queda para voltar para os 4,80. Aí sim eu vejo que a gente vai falar de dolarizar patrimônio, e eu vejo que daí XP tem trend, dólar, não sei das quantas. Você não precisa alavancar, você não precisa fazer nada, você só vai lá e adquire. Situação mais ridícula de fácil de fazer. Como a gente shorteou esse dólar no 5,50. É o mesmo fundo. Tem o fundo trend short dólar e tem o trend dólar. Né? Um vende e o outro compra. Então, no 5,50 para nós era muito óbvio o mercado de dólar, câmbio, estar num patamar ridículo de alto, na mesma situação que agora, quando romper os 4,60, vai ser uma paulada reta para baixo, mas não se sustenta. Dólar 4,40, 4,30 e poucos, 4,27 é a parte técnica da coisa. A gente tem todo o cenário macro que tende a fazer com que esse dólar volte basicamente imediatamente nessa faixa dos 4,60, 4,80. Oportunidade ótima de você, daí sim, fazer todo esse contexto da dolarização do patrimônio. Não dá para vocês isentarem a oportunidade que está sendo colocada na mesa da renda fixa americana. Não dá. Nem que seja para você aprender pela primeira vez, colocar algum dólar no tesouro deles, né, que é a renda fixa deles, porque não vai ter mais oportunidades como essa. Como a gente cansou de encher o saco de todo mundo para colocar a renda fixa a 1%. Não tem mais. Né? Não tem mais. E aí, quando a gente começa a colocar cada caixinha da sua distribuição nos melhores ciclos do mercado, putz, aí que a gente começa a ver que não só faz fortuna, mas também protege patrimônio. Então, insights que a gente tem que carregar aqui. Renda fixa americana. Pega esse contexto, XP, Avenue, sei lá onde vocês vão se emburrar aí para poder comprar. Mas comprem pela primeira vez. É $50 o mínimo? Pô, junta 50, $100 e faz para vocês entenderem o ciclo. Deve ser um tesão receber um dividendozinho em dólar. Né? E você cada vez mais vai querer ficar perto disso.
Dólar, a gente está nessa faixa. Bolsa, para a gente não ficar em cima do muro, tá? É para cima, não tenha dúvida disso, é óbvio que é para cima. O time ninguém vai acertar no olho do mosquito, mas eu particularmente vejo o retorno dos 115 antes da paulada para cima. Tá? Temporada de balanço aqui no nosso país começa a ficar interessante a partir de amanhã. A gente não conheceu nada ainda. Né? Foi VEG que levantou a mão, falou, vem para cá que eu quero reportar meus dados. Natural, porque estava bom para caçamba. E ainda teve o Elon Musk que jogou o ativo lá para a casa do chapéu. Agora, mas amanhã Santander já pode dar uma azedada. É meu cenário base, Santander não tende a entregar um resultado bom. Esse juro sobre capital, no curto prazo, azeda banco. E aí lá no dia 3 e depois dia 7, que a gente tem Bradesco e Itaú, respectivamente, dizendo, a gente pode consolidar o sistema financeiro bancário, novos preços, e aí sim a gente ter o mínimo de informação do que o setor é pesado, tem bastante pontuação na Bolsa. Vale, acho que é a primeira vez que eu vou contra o Bruno, Vale para mim é sucesso. Vale continua aí tendo um cenário de ciclo bem importante para esse segundo semestre, mas muito atento aos 2 pontos do Morning Call de hoje, 74 e 77. Ficou zanzando ali, pessoal, a gente está com o preço médio a 66 e pouco. Pô, qual é? Põe dinheiro no bolso e sai. Não pega paixão, não veste a camiseta e Vale Futebol Clube. Não, o Vale óbvio que está barato. China podendo estimular, tem minério podendo crescer. Então a gente pode ter ainda os 82/84 como preço-alvo. Mas se travar nos 74, 77, vaza. Coloca dinheiro no bolso. Vale a minha maior posição hoje. Tá, 34% do PL. Eu coloquei todas as entradas ali e vou monitorar muito de perto esse 74, 77. Não dá para ficar fora da bolsa. Então, até pouco tempo atrás, de fato, não tinha por que você ficar comprando o risco. Estava incerto. Estava totalmente incerto. Mas, a partir de agora, principalmente ouvindo, né, os outros players aqui que vieram falar, a Ariane traz de uma facilidade muito grande a melhoria. A Ariane nunca foi uma pessoa pró-governo. Ela teve que mudar o discurso. Tato também quase desmaiou quando foi Haddad. Hoje a gente fala do Haddad com uma tranquilidade maior. Então, os discursos mudaram, a narrativa mudou, e a Faria Lima também. Então, não dá para ficar fora da bolsa. Não sabe o que comprar? Porque realmente está difícil a gente entregar valuation, né? Putz, compra essas 3, 4 empresas. Está difícil, cara. Para você não ficar numa empresa que está amarrando o seu capital. Voltou para o 115 e compra o Bova. Mas comece a ter essa exposição, porque a gente vê de um formato natural 24, 25 e 26 ser 16, 17, 18. A gente entra no ciclo, talvez não na porrada, porque quem viveu 19 foi utópico. 19 foi uma loucura. Mas 16, 17, 18 é retorno de ciclo convencional de queda de juros. Então, 24 ainda é meia bomba, vamos pensar assim. Eu acredito no 140 em 2024, onde nós vamos estar, de fato, materializando todo o cenário do governo. Mas, no 140, se você comprou boas empresas, ou até mesmo alguma small cap endividada que trouxe lucro, é óbvio que você está acima do IBOV e do CDI e do IPCA, que tecnicamente é o que importa, quando você pensa de elevação patrimonial. Tá? Então, para quem for dolarizar patrimônio, não é agora brincadeira, para você encher a mão. Eu vi que muita gente fez isso no 5 e pouco, com viés político e com medo, se ferrou. E pode sim, não é balela, tá? Chegar nesse patamar dos 4,40. Se você coloca a mão agora nos 4,70, isso em porcentagem é muito pesado. Tá? E as oportunidades acabam sendo muito bizarras. Falando de empresas, tá? Que daí teve a pergunta e a gente não conseguiu fazer com o Tato, eu vou falar aqui de lojas que eu quero. Para mim ainda continua sendo uma oportunidade, assim como Local Web é uma oportunidade, assim como Intelbras é um trade ridículo de fácil, mas de alto risco. Lojas que eu quero não. Local Web e Intelbras está no meu home broker todos os dias. Recentemente a gente comprou a Intelbras, pegou 8%, a gente tinha uma visão de 10, saímos com 8, para não ficar refém do resultado, mas se o resultado vir bom, essa empresa não tem por que não subir 70%, 80% na queda dos juros, porque ela sobreviveu na alta.
E Intelbras, se você pegar minimamente os prédios, sendo residenciais ou corporativos, você vê ou a câmera ou a fechadura. Contrato a rodo. Então, o que vocês têm que fazer, para quem é mais educado e ativo, é, nessa temporada de balanço, o setor ou a empresa que você gosta, você vai ter que baixar o PDF do release e no dia seguinte você vai ter que ouvir o que a empresa está falando. É o que eu vou fazer com a Vale. É o que eu vou fazer com a Lojas que eu quero. É o que eu vou fazer com a Intelbras. É o que eu vou fazer as empresas que estão no nosso radar. Mas o que a gente tem que consolidar é o momento da renda fixa, só renda fixa existiu. O momento de bolsa, só bolsa, é raro acontecer, não é agora. E para quem não comprou nada de bolsa, é ótimo esperar. Opiniões totalmente diversas. De um analista que pode voltar para 115 até 112, para também profissionais que é daqui para cima, última chance de comprar. Então, se você não comprou nada, deixe o seu caixa. Tem o agosto inteiro de balanço, onde vai rotacionar muito capital, vai sair muito dinheiro de alguns setores para ir para outros, e aí você consegue aproveitar. No meu entendimento, eu estou nessa tese, 115, volta para o 115. É natural voltar para o 115. Seria uma loucura a gente não falar que a Bolsa voltaria para chamar os compradores que não entraram. E o principal insight para vocês, aonde está entrando dinheiro? Aqui está materializado que a Bolsa não subiu com dinheiro novo. Não subiu, cara. Você tem aí cliente todo dia comprando bolsa? Não tem. A Carol trouxe aí dados da Genial Investimentos, todo dia alguém comprando bolsa, né? Seja pessoa física, institucional ou gringo. Não, a gente está com a Economática aqui dentro, principal patrocinadora do evento. Não sinalizou compra. Então, se sobe com as estopadas, qualquer, para falar o português bem claro, finalzinho de evento, qualquer merda volta muito forte. Na cara vai voltar. E aí, quando está todo mundo falando para comprar, é hora de ou ficar quietinho, ou até mesmo colocar um troco no bolso. Quando estava no 97, alguém falou para vocês comprar? Só nós, maluco. Talvez a Letícia maluca. Só nós. Se você pagar esta aqui, só teve a Carol para dar uma organizada, só teve nós. Então, assim, quando está no 97, todo mundo quer vender, opa, vamos pôr um pezinho? Não é o fim do mundo. Quando está no 123, 124, todo mundo querendo comprar, o que faz você comprar? Vi nas mídias sociais recentemente, acho que foi IRB, Intelbras, não lembro que empresa que era. Pô, é oportunidade para um outro influencer lá. O cara falou, cara, se não era 2 dias atrás no seu radar, não é agora que você vai comprar. Para você tomar uma decisão agora nessa virada de chave, você tem que estar monitorando a empresa, ó, putz, faz um tempo, você fala, puta, agora sim, ó, nesse preço, na queda dos juros, o contexto é perfeito para eu comprar e surfar essa onda. Então, não fiquem com medo de não entrar, né, ou perder o timing vai estar aqui ou no 115 ou no 127. Espera confirmar, pô. Ficou até agora sem comprar. Vai comprar no meio? Vai comprar onde, putz, não teve com clareza se agora ou é o ano que vem? Então, eu tenho algumas convicções, né, em questão de ativos. Lojas Quero, sucesso por demais da conta, com risco de down elevado. Magalu, para mim, está no fundo do poço. Tem que comprar. Especulativo, empresa ridícula. A última vez que a gente vai brincar no ativo. Mas, na queda dos juros, sair do patamar de 3 e pouco para 4,50, R$5 é quase que uma obrigatoriedade que o mercado vai fazer. Né? Então, são trades de alto risco que vocês podem estar dando uma porradinha nesse movimento da queda dos juros. E eu troquei Bradesco por Itaú, e aí a gente deixa muito público isso nesse evento aqui. Cara, porque atende a Via. Se tem, difícil vocês me verem, né, cornetando uma empresa, mas quando a gente chegou aqui no TC em 2021, a gente estopou Via 6,80. Que decisão ótima. Que merda, onde está o preço do ativo? Estava recentemente abaixo de R$2. Alavancada, endividada, não vai conseguir sair dessa. E eu leio o balanço da Via há um bom tempo. As minhas porradas foram na Via. Peguei 100% para cima e 100% para baixo. Pô, a gente conhece o ativo bastante. Ela ganhou 350 milhões de reais de renovação da concessão de todas as movimentações pelo Bradesco. Se estourar uma pica na Via, recai no Bradesco na hora. Na hora. Porque o PDD de Lojas Americanas, o Bradesco conseguiu dar uma limpadinha, não dá para vir em Via de novo.
O mercado não vai perdoar. Então, o risco de Bradesco está muito elevado hoje em dia. Para quem está na posição ainda e não fez uma parcial, pelo menos, repensem. Porque nós temos Itaú, a gente conversa com muita gente do Itaú ainda, Itaú bombando. Não tem nada mais consolidado do que o Itaú Unibanco de bancão. Você vai fazer 100%? Óbvio que não. Bancão normalmente anda de 20% a 28% média ano. Então, é isso que você tem que ter de expectativa. Mas, como o Tato falou, você dorme e não parece que não está ruim ganhar 20 e poucos por cento mais dividendo. Né? Todo mundo gostaria de ter um ativo desse. Então, se você quer ir para o bancão, repense Itaú. Não gosto de Banco do Brasil, não estou nem aí para quem está cornetando o Banco do Brasil. Para mim, uma hora vai dar uma cacetada também a parte de estrutura de governança, mas Itaú Unibanco está bizarro. E olha em BTG, apesar de ser concorrente aqui da nossa parça, o banco está trazendo uns resultados que era inimaginável. O balanço de BTG Pactual ele é perfeito na sua essência em todas as linhas. Então, é um ativo que pode realmente surpreender o mercado nesse segundo semestre, tá? Inclusive, porque está muito forte, qualquer correção, aí sim, ativo que caiu, comprou. Banco Inter, eu vou ter que baixar a cabeça, sempre falei mal, mas desde sempre, assim, desde 2018, quando a gente começou a lecionar mais forte o mercado de ações, eu trago o Banco Inter lá no chinelo. E chegou, acho que na catástrofe, tá? Acho que o Banco Inter chegou na catástrofe. É um ativo que a gente está olhando, aguardando a saída do balanço, porque se entregar lucro, é hora de fazer uma fezinha. Tá? É uma diversificação de alto risco. Lá uma loja quero e tudo mais, mas é um ativo que pode sim subir os seus 60%, 70% numa velocidade rápida. No demais, minha carteira, o que tem peso hoje é Vale, Itaú e Marfrig. Estou com bastante dinheiro nesses 3 ativos. Para mim, são convicções de paz. Lojas Quero tem um valor até que bom, mas não movimentaria toda essa rota. E o único miquinho aí que eu estou louco para sair no prejuízo, não vejo a hora de me livrar, é Cash. Cash matou muita gente e eu vejo que, apesar da queda dos juros, não tem salvação. Tamo junto aí, Tato. Todo mundo aí que vem dando um alô. E, pessoal, alguém aí do online aqui quer tirar uma dúvida mais rápida, mais tranquila? A gente se vê lá na Champs. Sucesso. Pessoal do online que ficou até aqui, vocês são gigantes. Todo mundo que se cadastrou recebe o PDF. Beijo do Cunha. E o segundo semestre, vou falar um bagulho para vocês, viu? Vai ser do caralho. Na renda fixa, na renda variável. Simbora tudo para cima. Vai, Brasil!